Salmo 23, e claro, leremos ele todos, versículos 1 a 6, que são esses números menorzinhos, nesse salmo, como eu disse, que encerra aqui essa nossa série, onde nós falamos aqui sobre a resistente esperança, que você está vendo ali, volta um pouquinho ali, obrigado, Giovanni, a resistente esperança, encontrando vida em tempos difíceis, onde nós de maio a junho, até o domingo de hoje, pensamos, refletimos, ouvimos da parte de Deus tantas notícias maravilhosas de esperança, e o que é interessante que a gente viu no Salmo, não era notícia de esperança de quem estava bem, na maioria das vezes, tudo que a gente ouviu da parte de Deus, dessa coisa da esperança, era de gente sofrendo, era de gente sendo perseguida, era de gente passando por dificuldade, era de gente que tinha que encorajar a alma, era de gente que tinha que ter os olhos ainda mais abertos para perceber tantas coisas que não estavam vendo, gente que tinha saudade do templo, que queria estar lá, e que queria encontrar vida e esperança no momento ruim, mas estando com Deus. E é tão maravilhoso como o Salmo, ele nos humaniza, ou ele identifica com a gente a nossa humanidade, de que a gente é assim, não só como semana passada a gente falou, cheio de contradição, ou de dois lugares habitando dentro de nós, mas como a gente é gente que sofre, como a gente também é gente que por vezes está passando uma imagem de alegria, de uma imagem de vitória, mas a gente está quebrado por dentro, e Deus nos ama assim, e Deus nos trata assim, e Ele quer, mesmo no meio de caos, mesmo no meio dos vagalhões, essa palavrinha é complicada, né? Nas ondas poderosas que tem lá no Salmo 42, mesmo no meio de um abismo, chamando outro abismo, onde quando a gente pensa que está afundando mais, vem outro abismo e fala assim, não, vamos afundar ele mais um pouquinho, mesmo no meio disso tudo, a gente encontrar esperança e saber que somos assim, mas queremos um Deus cheio de poder. Salmo 23, que maravilha a gente poder afirmar isso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra, e não é à toa que esse salmo é tão lido. O versículo, como eu falei no início, o texto, como eu falei no início, mais conhecido da Bíblia Sagrada, mesmo daqueles que nunca leram nenhuma parte da Bíblia, sabem que a Bíblia existe, mas de alguma maneira tem na sua cabeça, porque viram em algum lugar, porque ouviram em algum lugar, a ideia de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o que é interessante nesse salmo é porque tantos outros que a gente leu aqui, inclusive outros, são 150 salmos, a gente vê muito a ideia de Deus como o nosso rei, a ideia de Deus, ou a imagem de Deus, construída pelo salmo, verdadeira, do rei, a imagem de Deus como um libertador, aquela ideia do Senhor dos exércitos, aquela ideia do rei, do dominador, do Senhor sobre todas as coisas. E com isso, gente, por favor, essas imagens estão absolutamente certas e precisam estar com a gente quando a gente olha para Deus, a gente contempla a Deus, quer conhecer a Deus, lembrar assim, Ele é o nosso rei, é o nosso libertador. Mas esse salmo nos chama a ter uma outra imagem a respeito de Deus, desse como nosso pastor. E se a gente quer ter uma igreja equilibrada, e eu tenho cada vez mais isso no meu coração, de que a gente precisa ser uma igreja equilibrada, e igreja equilibrada não é igreja meio termo, que volta e meia a gente pensa de equilíbrio como uma coisa que não é nem muito ali, nem muito aqui, por isso é meia coisa, meia boca, meio termo. E quando a gente fala de igreja equilibrada, e vocês vão ver que tem tudo a ver com essa introdução, a gente está falando que a gente não quer ver uma parte, a gente quer ver o todo.
Só para dar um exemplo aqui, porque claro, eu estou com o livro do Igreja Centrada muito na minha cabeça, mas quando a gente fala de ação na cidade, a gente não pensa um meio termo entre evangelização e um meio termo entre justiça social. Quando a gente fala de equilíbrio, a gente está querendo dizer que nós vemos o todo, a evangelização e a justiça social como parte do mesmo propósito de Deus para a nossa cidade. Quando a gente fala a respeito, e aí sim entra com aquilo que a gente está dizendo aqui, quando a gente fala a respeito da face de Deus, da nossa visão de Deus, é porque eu não quero ter a ideia somente de um Deus que é Senhor dos exércitos, não porque Ele não seja, mas porque eu quero olhar o todo, que esse Senhor dos exércitos também é pastor, de que esse Deus que é amor, e Ele é amor, e me ensina o que é amor, e me ensina o que é amar, também é justo. E eu não quero me encantar pela justiça de Deus e abandonar o amor dele. E eu não quero me encantar pelo amor de Deus e abandonar a sua justiça, e abandonar a sua misericórdia, ou qualquer outra face que desequilibre quem Deus é. Eu quero olhar para ele e enxergar o todo, não a parte, mas o todo, o quadro todo de quem a Bíblia me apresenta. De me encantar por um Deus que sim destrói muralhas e derruba fortalezas, me encantar ao mesmo tempo com aquele que me faz segui-lo para fazer a sua vontade, sem abandonar uma parte, aquela ideia da vitória e não do discipulado, ou a ideia do discipulado e não da vitória e da conquista, que faz parte também do ser de Deus. Eu não posso me encantar apenas por um Deus que fala do pecado, e ele faz isso mesmo, mas que parece que não tem interesse nenhum diante das outras questões da minha vida. Tem gente que foca tanto nisso, que é super importante, como eu disse, não é abandonando uma visão, mas integrando as visões que a Bíblia nos fala, de um Deus que fala a questão do pecado, do ódio ao pecado, da nossa libertação ao pecado, a gente não andar nele, e olhar isso como uma coisa importantíssima, vital, mas o mesmo Deus que se interessa, e se encanta, e olha e age em coisas da minha vida que não tem nada a ver com isso. Para que a gente não tenha essa ideia desequilibrada de Deus. Porque me parece que um dos grandes problemas quando a gente pensa em termos de igreja é isso. Um desequilíbrio, a igreja é o pecado, e parece que é irrelevante o que eu faço amanhã. Ou a ideia de um Deus tanto do meu cotidiano, que ele não tem nada para dizer a respeito da minha moralidade, a respeito da minha distância, da minha separação de Deus, nada. Mas o que a Bíblia me apresenta é esse todo, esse olhar tão maravilhoso a respeito de Deus, que Ele é Senhor, é Rei, é Deus dos exércitos, é santo, mas é o pastor da minha alma. Que beleza a gente se encantar com isso. E a ideia do pastor, interessante, e a ideia do pastor, lembra, da sociedade agrária, não é da figura pastor aqui, mas do homem que vive com o seu rebanho. É de uma ideia da habitação em conjunto. Logo depois da mensagem a gente vai cantar um canto que fala sobre isso, ao meu lado ele sempre está, que é baseado no Salmo 23, e todas essas coisas são importantes, esse Deus que anda ao nosso lado, da habitação, do homem que anda com o rebanho, porque está aí uma coisa que o rei não tem, está aí uma coisa que o Senhor dos exércitos não tem, quando a gente olha para essa imagem, que também eu disse, mais uma vez, a gente está integrando as coisas e não as excluindo. O rei maravilhoso, ele é soberano, ele manda, ele obedece. Ele manda e as pessoas obedecem. O mundo obedece, não só as pessoas. Perfeito, Deus é assim. Mas quando a gente pega essa ideia do rei, a gente passa às vezes uma ideia de distância. E que a ideia do pastor vem complementar essa visão que a gente precisa ter. Ele anda com a rebanho. Ele anda com o povo, ele habita com a gente, ele é poderoso, mas ele também se mostrou singelo como um pastor que tem carinho e amor e zelo e tem cheiro de ovelha. Ele está assim assentado no trono, reinando sobre todas as coisas, tudo está debaixo do domínio de Deus. Lembra, a gente não está dizendo que só a igreja está debaixo do domínio de Deus, todas as coisas, o que você imaginar está sob o domínio de Deus, abaixo dele. Mas esse Deus também anda com a gente, no meio da gente,
sentado no trono e andando no meio do seu povo. Que imagem bonita quando a gente começa a perceber e integrar todas essas visões. Eu queria nesse Salmo 23 que a gente pudesse entender o que esse pastor quer ministrar para a gente. Esse Deus que anda aqui no nosso meio, que nos cuida como quem cuida de uma ovelha. E o Salmo 23 começa dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para mim essa primeira ideia é a ideia da suficiência, de que a presença de Deus, ela me basta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E não é só apenas, gente, entendam bem, aquilo que Deus provê para a gente. Sim, Deus provê para a gente muitas coisas, aquilo que a gente precisa, e até vamos falar sobre esse assunto também. Mas é a questão da sua própria presença ser aquilo que nos basta. Eu gosto desse Salmo 63, que no Pequenos Grupos nós lemos na semana passada, quando o salmista diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, minha alma tem sede de Ti, meu ser anseia por Ti, em uma terra seca e exaurida, onde não há água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver Teu poder e glória, meus lábios Te louvarão, olha o alimento dele, porque o Teu amor é melhor do que a vida. O Teu amor é melhor do que a vida. O Teu amor me alimenta, a Tua presença me basta, a Tua graça, ela sustenta o meu ser, a minha existência. Em Ti, pastor da minha alma, eu tenho suficiência na minha vida. Eu peguei um textinho da Teresa de Ávila, que era uma mulher, e tantos outros que seguiram essa linha da solitude, do deserto, falaram tanto sobre esse assunto da suficiência em Deus. Olha o que ela diz quando ela vai falar sobre quem é Deus e sobre a nossa relação com Ele. Deseja as coisas celestes que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa. Essa é a frase mais famosa dela. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta, só Deus basta. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta, só Deus basta. A presença de Deus nos é suficiente. A gente precisa redescobrir isso, mas também descobrir aquela outra face que eu disse para vocês aqui, o outro lado, quando eu falo de suficiência, que a primeira é da presença de Deus, mas de uma presença também que me diz que as minhas necessidades serão supridas. Eu não posso deixar de olhar isso a respeito de Deus. Quando o apóstolo Paulo nos diz, Filipenses 4,19, nós vamos usar muitos textos paralelos hoje: o meu Deus suprirá as vossas necessidades segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. O mesmo pastor que anda comigo e diz: olha, se alimente de mim, se alimente do meu amor, se alimente da minha graça. Se isso pode parecer muito etéreo, místico para você, não se preocupe, ainda parece muito místico, etéreo para muitos de nós aqui, mesmo aqueles que já frequentam a igreja há muito tempo, mas é uma redescoberta disso, do prazer na presença, do prazer na graça, e não naquilo que Ele nos oferece, mas sem deixar de lado a ideia de que o pastor sabe daquilo que a gente tem necessidade, e de que isso Ele supre. Como eu disse, o fato dessa igreja desequilibrada, se por um lado algumas igrejas enfatizam tanto, o Deus que supre, o Deus que supre, o Deus que supre, a gente parou que só lembrou, não, a presença de Deus nos basta. E a gente precisa lembrar que sim, Ele está no meu cotidiano, Ele sabe daquilo que eu preciso, Ele sabe das minhas necessidades, Ele sabe da decisão que eu tenho que tomar amanhã, Ele sabe da decisão que eu tenho que tomar daqui a um mês, Ele sabe Ele sabe da minha conta corrente, Ele sabe das minhas fraquezas, Ele sabe de tudo isso, e Ele prometeu: eu vou suprir todas as suas necessidades, segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ele anda com a gente, sabe e supre. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Que bom a gente repetir e voltar para uma fé inocente, ingênua, mas tão forte, tão sábia, tão importante, para a gente lembrar: Ele é suficiente naquilo que Ele é
e naquilo que Ele pode me proporcionar e que Ele sabe das nossas necessidades antes mesmo que a gente peça a Ele. E Ele faz-me deitar em pastos verdejantes, guia-me para águas tranquilas, renova a minha alma. Um comentarista, ele vai mostrar esse salmo como uma poesia, como uma caminhada de um pastor. E ele disse, olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E agora, ele vai conduzindo, e ele diz assim, eis que no meio do deserto verdejam oásis com o seu manancial. As ovelhas se deitam para dormir no verde tenro, bebem água e sentem recobrarem as suas forças. Essa é a caminhada do pastor. Ele vai andando com o povo, vai andando com a sua ovelha, e ele encontra de repente esse oásis no meio do deserto. A promessa que Deus dá de alívio ou que descanso na nossa caminhada, especialmente sobre duas coisas. A primeira delas é o alívio e o descanso no meio da nossa tentação, porque tentações, quando a gente de fato deseja ser fiel a Deus, quando a gente de fato quer caminhar com Ele, quer caminhar segundo aquilo que Ele quer, todos nós sabemos aqui, ou a maioria de nós sabemos aqui, a maioria de nós sabe aqui, que a gente vai lutar, e essa luta nem sempre é fácil. Quantos foram as nossas noites e os nossos dias lutando contra tentações? Provação vem daqui a pouco. Do modo, de um jeito, de um caminho que eu falei, eu quero seguir a Deus, eu quero ser fiel a Ele, mas dentro de mim tem uma coisa doida que chama pecado, que fala não é para esse lado, é para o outro lado. A mente se divide, a gente acha justificativas para aquilo que a gente quer fazer e não é aquilo que Deus quer que a gente faça. E às vezes seguir a Deus se torna um peso. Não porque o que Ele nos pede é pesado, mas porque o nosso coração é rebelde. Se torna pesado. E no meio disso tudo, Deus fala assim, te vira, bicho. O problema é teu, eu falei, engole e vai. Não. Salmo 23 fala que Ele faz a gente deitar em pastos verdejantes, nos guia para águas tranquilas, renova a nossa alma, no meio das nossas tentações. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não deixará que sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele providenciará uma saída para que a possais suportar. No meio do deserto, entre fazer e não fazer a vontade de Deus, em seguir a Cristo e não seguir a Cristo, em seguir o Evangelho e não seguir o Evangelho, está difícil. Parece que às vezes Deus abre uma porta, ou no meio daquilo tudo a gente avista, no meio desse deserto tem água fresca. No meio desse deserto parece que do nada, sobrenaturalmente, apareceu um pasto verde, que não era para estar aqui. Um pasto verde não era para estar no meio do deserto, não era para estar. Essa água não podia aparecer aqui no meio dessa seca. Não podia aparecer no meio do sertão, do agreste. Não podia, mas apareceu. Por causa dessa promessa de descanso. De que Ele é fiel para não deixar que a gente seja tentado além daquilo que a gente pode resistir. E com a tentação, providencia uma saída para que a gente possa suportar. E Hebreus 4, de 15 a 16, esse texto que eu falei, 1 Coríntios 10, 13, ele diz, porque nós não temos um sumo sacerdote, ele está falando de Jesus numa linguagem da primeira parte da Bíblia, do Antigo Testamento, ele fala, um Cristo que não se compadeça das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, ele diz, se ele foi tentado como nós fomos tentados, porque a tentação de Jesus, ela não é uma brincadeirinha de Jesus, né? Quando Jesus, existe um texto na Bíblia onde Jesus é levado pelo próprio Deus a ser tentado. O diabo seria tentado, o diabo o tentaria no deserto, mas ele foi levado por Deus para ser tentado ali. E aquilo não era um teatrinho de Jesus, né? O diabo faz uma série de propostas para ele de tentação, e isso
quando eu digo teatrinho, porque parece para algumas pessoas assim, Jesus fala assim, não quero isso não, também quero isso não quero isso não, como se fosse assim, não houvesse em nenhum momento, nenhum tipo de crise, porque se não houvesse, sinceramente, para que ele ser tentado ali? Se aquilo não se apresentasse como um dilema, se apresentasse como duas saídas, ou faz a vontade de Deus, ou não faz a vontade de Deus, porque aquele momento gerou um dilema, e Jesus sempre optou pela voz de Deus, sem dúvida nenhuma, mas ele, como esse texto de Hebreus, ele está dizendo que ele sabe o que é passar pelo que a gente passou, ele sabe o que é ser tentado, como diz, Deus não é desconectado da nossa realidade, usando até a linguagem mais nossa, Deus não está preso no século I, Deus não sabe porque ele veio em Cristo Jesus, não como, em Cristo Jesus no primeiro século, ele sabe o que é uma sociedade agrária, ele sabe o que é a Palestina, ele sabe o que é ovelha, ele sabe o que são as casas como era, ele sabe o que é um denário, mas não sabe o que é real. Jesus não sabe, porque ele já passou muito tempo disso. Jesus não sabe o que é trânsito, Jesus não sabe o que é banco, Jesus não sabe o que é cheque especial, Jesus não sabe nada disso, ele só sabe as coisas do século I ali, e as coisas do Antigo Testamento também, de lá, depois ele desapareceu. Deus não é desconectado da nossa realidade, até porque os dilemas que se enfrentavam desde a criação do mundo, na época de Cristo Jesus, e hoje, sinceramente, eles só ganharam roupas diferentes, mas é a mesma coisa. Eclesiastes fala isso, né? Que parece que o mundo é um grande ciclo. Ele fala assim, eu não vi nada de novo, que o homem do século I e o homem do século antes de Cristo, da criação, do minuto inicial, é esse homem que somos nós, as mesmas questões, mas temos hoje, como disse, roupas diferentes, como daqui a 100 anos, 200 anos, se Jesus não tiver voltado, nós também eles terão roupas diferentes, mas serão os mesmos conflitos, e a gente achando nós achando, e eles achando futuramente, que são revolucionários. Está me dando com uma coisa, a igreja nesse momento enfrentou um problema, como nunca enfrentou antes. Pode ser que estejam outros tipos de pressões, outros tipos de ênfase, mas a questão, o centro, sempre foi a mesma coisa. Jesus continua presente, tá? Isso é bom e importante também dizer, é vivo, está vivo, e sabe o que é ser gente hoje, nós, a nossa vida. E porque ele sabe, se aproxime com confiança diante do trono de graça. Fica com medo não, ele não é distante, se aproxima com confiança, ele sabe se compadecer, você vai receber misericórdia, vai encontrar graça, e vai ser socorrido. Não vai bater na porta de Jesus e ele fala assim, só um minutinho que tem uma fila grande. Ou aquela brincadeira que fazia, né, de hora de madrugada, porque a fila é menor. Porque o mundo tem um fuso horário só, né? Meio-dia hoje é meio-dia no mundo inteiro, né? Madrugada, tem crente no Japão, na Austrália, do outro lado do mundo. Então, e mesmo se não tivesse, até parece que isso é verdade, né? Mas a gente não precisa bater em porta, esperar uma audiência, esperar um tempo, olha, amanhã, semana que vem, se aproxima com confiança, ele te recebe, ele abre a porta, ele escuta as coisas complicadas que você tem a dizer, ele escuta as coisas bobas que você tem a dizer, ele escuta como, realmente ser pai é uma benção nesse sentido, ele escuta como a gente, como pai, escuta as bobagens das nossas crianças, que não são bobagens, são super importantes para elas. Com a mesma paciência, com a mesma não, com muito mais paciência, com muito mais amor, com muito mais compaixão, que a gente escuta as coisas simples, singelas, e as crises simples e singelas para nós, que os nossos filhos, as nossas crianças passam. Vai assim, na tentação ele vai te escutar, e na provação também, ele vai te escutar também. Invoca-me no dia da tua angústia, Salmo 50:15, como eu gosto desse versículo, eu te livrarei e tu me glorificarás. É na tentação, no dilema do que fazer ou não fazer a vontade de Deus, mas é no problema também. Olha o convite de Deus para você, do bom pastor, me invoque.
Ele está falando para você: eu quero que você me clame, clame a mim. Eu quero que você me busque. Eu quero que você, no dia da tua angústia, me procura. Me procura. Não esquece de me procurar no dia da tua angústia. Porque Ele é perto. E a promessa: eu te livrarei. E você vai voltar para me agradecer. E tu me glorificarás, que é a parte mais interessante desse versículo. Que é a partir do livramento de Deus na nossa aprovação, a gente ter um relacionamento mais íntimo com o nosso Pai. Mas tudo isso, na aprovação, na tentação, em todo momento, relembrar que Deus traz para a gente descanso. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ele diz, ele continua na jornada, o comentarista: o pastor, fazendo honra a seu título, vai guiando o rebanho pelo trilho estreito, que conhece a dedo, evitando assim que as ovelhas se extraviem. No fundo, o que ele está dizendo? Quem é que conhece o caminho? É a ovelha ou é o pastor? Quem conhece o caminho bom, quem conhece o caminho que tem que trilhar, não são as ovelhas. Nesse sentido, são ótimas para receber ordens. E, por favor, não aplique esse título, esse salmo ao pastor da igreja. As ovelhas são ótimas para receber ordem, portanto, por favor, de acordo com o Salmo 23, me obedeçam. Se quiserem jogar essa para vocês, fala assim: olha, o Salmo está falando de outro pastor, tá? Não é o senhor, não. Mas essa obediência cega, aí sim cega, de quem, olha, eu não sei, mas vai lá, me leva, é para Deus. É para o nosso bom pastor, que conduz a gente nessa jornada, que lembra a gente que a gente não está só, que lembra que a gente não está desamparado, que a gente pode estar se sentindo de fato esquecido, solitário, que a gente pode estar se sentindo sem direção, mas a verdade é que a gente está sendo conduzido por Ele. Lembra que os salmos, eles também nos convidam muito a questionar os nossos sentimentos a respeito de Deus. Fala assim, quando a gente se sente solitário, quando a gente sente que Deus nos abandonou, a gente não está deixando de acreditar que a gente está sentindo isso. A gente deixa de acreditar que Ele de fato nos deixou sós. Porque a promessa é de que Ele seria a nossa companhia. Então a luta é com o meu sentimento e não com Deus que me abandonou, porque isso não abandonou. Porque Ele não abandonou, é com o meu sentimento de abandono. Quando eu me sinto perdido e parece que a vida não está andando, é uma sensação que eu tenho. E não uma verdade. Eu estou sendo conduzido por Deus. Agora, é bem verdade que o Salmo nos fala que Ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele nos conduz. Mas quando Ele fala, gente, é para a esquerda, é para a esquerda. Quando Ele fala, gente, é para a direita, meus filhos, minhas ovelhas, é para a direita, é para a direita. Aí é o convite para você ser uma ovelha, não ser um bode. É você ser uma ovelha, não ser uma mula que empaca. Não, o senhor está errado. O senhor está errado. As veredas da justiça são os caminhos que Deus sabe. Ele está te conduzindo, é para cá, é para a direita, é para a esquerda. E aí eu vou mais uma vez fazer um link com a igreja evangélica brasileira, que tem que reconquistar esse sentido do discipulado, porque isso nada mais é do que um discipulado. Porque quando a gente pensa em discipulado, quem já tem um pouquinho de história na igreja, talvez você que tenha vindo pela primeira vez não saiba, mas muita gente enxerga discipulado como um programa. O que é discipulado? Discipulado é um programa da igreja, onde sentam duas pessoas e aprendem as doutrinas básicas. Isso é um programa de discipulado, é bem verdade, é um programa de discipulado, mas discipulado mesmo é como a gente vive. Salmo 23 está falando a gente o que é o discipulado. É se na vida a gente se permite ser guiado pelo bom pastor nas veredas, nos caminhos da justiça, ou não. Ou se a gente gosta de ser chamado de ovelha, mas a gente não segue o bom pastor. E essa setinha também é intencional, é para cima. Se a gente não segue o bom pastor. É isso que é discipulado. Eu vou andar com ele. Eu vou me permitir, eu sou ovelha. E eu vou me chamar de tal e vou agir como tal, porque afinal o caminho de Deus, ele é bom, e o caminho de Deus, ele é perfeito.
Tem um texto que a gente conhece, muitos conhecem muito bem, porque ele foi musicado, que Jesus vai falar sobre João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e a eles obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Eu amo a Deus, e como eu evidencio que eu amo a Deus, é porque a ele eu obedeço, é porque por ele eu sou conduzido, mesmo quando eu discordo do seu caminho, ou não o entendo. Tem as duas dimensões, a certeza de que eu estou sendo conduzido por ele, Deus me leva, louvado seja Deus, mas também a certeza de que nas minhas escolhas de vida, eu tenho que optar por sempre pelas veredas da justiça, de ser ovelha ou ser discípulo, que nesse sentido aqui são sinônimos, né? De andar segundo a sua verdade. Vamos caminhar? Segurança. E é o nosso último ponto. Quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me tranquilizam ou me consolam. Ele vai falar da escuridão, essa figura do vale da sombra da morte, que não era nenhum lugar mesmo físico, não existia. Vamos lá pelo vale da sombra da morte? Chegadinha, onde é que ele fica? Depois do beco do desespero. Não era um lugar, era uma ideia do escuro, até com uma lembrança de um medo mais infantil que a gente tem, não era? Vou levantar a mão não, mas quantos de nós não tínhamos medo do escuro quando a gente era criança? Até um pouquinho mais velho. O escuro causava um medo, às vezes até meio irracional, porque o que acontece, né? Os fantasmas só se apresentam na nossa sala quando a gente não paga a conta da light, ou dá problema no nosso interruptor, ou a gente resolve apagar a luz. Mas é aquela sensação, às vezes, de solidão, daquele medo presente que paralisa, e a gente já passou por isso, não só quando era criança, mas na nossa vida. A gente se identifica não com esse lugar geográfico, mas com esse lugar existencial mesmo. Tem um vale da sombra da morte que me aterroriza, tem momentos que me aterrorizam, tem fases que me aterrorizam, tem coisas que eu olho para dentro de mim que me aterrorizam, que me deixam e que questionam para mim tudo a respeito de quem Deus é, nesse vale da sombra da morte. E a nossa oração é sempre: Senhor, que eu não passe pelo vale da sombra da morte. Mas o Salmo 23 diz: quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, ou ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mostrando assim, olha, vai passar, não é se você vai passar, mas quando você passar por ele, aí sim, não precisa temer. Que maravilha a gente ouvir isso também. É a descrição do lugar, mas uma descrição de Deus e da sua promessa quando a gente passa por esse tempo. Na figura do Salmo aqui tem uma vara para proteção e um cajado para guiar as ovelhas. Tua vara e teu cajado. Ele também tinha um cacetete, ele tinha ali o pastor para espantar os lobos, qualquer coisa que pudesse surgir nesse vale da sombra da morte. Em outras palavras, a gente tem costa quente. A gente tem o irmão mais velho, né? Aquele, ó, se você fizer isso, meu irmão mais velho vai vir falar contigo. Ou nosso pai vai vir e falar, meu pai vai falar contigo. Chama teu pai. Cara, ele é faixa preta de jiu-jitsu, campeão de MMA e tudo. Tem certeza que você quer falar com ele? 3 metros de altura. Mas é de proteção e de um cajado para guiar quando a gente passa por isso. No meio do vale, fica mais um pouco aqui, para, descansa, segue em frente, me obedece, tem um lobo ali, espanta, tem outro animal aqui, o dia vai chegar, a noite vai passar, e eu estou te guiando. E eu creio, comentei isso com o pessoal aí da classe alfa, de que às vezes a gente só consegue experimentar isso, porque para mim é fácil falar sobre esse assunto, fácil entre aspas, né? Mas a gente, de fato, experimenta isso e consegue compreender essa palavra da segurança quando a gente passa pelo vale da sombra da morte. É ruim demais, gente, vamos falar sério, é ruim demais. A minha oração mesmo é: Senhor, me livra do vale da sombra da morte, que eu nunca passe.
Se eu morrer agora com 95 anos, que daqui de hoje em dia até lá, esses mais os meus, no alto dos meus 25 anos, esses mais 70 anos de idade, Deus nunca me livre, Deus me livre sempre, na verdade, desse vale da sombra da morte, que eu não tenho que passar por ele, mas às vezes eu só percebo a força de Deus quando eu passo. De fato, o Salmo 23 sai daqui, ele entra aqui quando eu estou no vale da sombra da morte. E não é que ele seja bom, mas às vezes ele é necessário para a gente ter algumas certezas que achamos que nós temos a respeito de Deus, mas nós não temos. Achamos que temos, mas não temos. Ou para certezas mais certas a respeito de quem Deus é. E ele continua, e a figura do anfitrião, que muda um pouco, ela continua com essa ideia de segurança. Quando ele fala, ele muda a imagem do pastor para o anfitrião. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O tema é igual, a figura é um pouco diferente. Ele vai falar, olha, Deus é a nossa segurança, e o nosso pastor, porque ele guia a gente no vale da sombra da morte. Aí ele vai usar, e ele é como anfitrião. Que história é essa do anfitrião? Ele usa a imagem ligada ao antigo ao versículo anterior para ajudar nessa ideia de proteção. É como se fosse, sabe naqueles filmes que o cara está em outro país, sempre é os Estados Unidos, Rafaela, sempre é os Estados Unidos, mas o cara está lá no Irã, no Iraque, no negócio da vida, quando tinha embaixada, e aí ele está lá correndo, ele fala assim, cara, mas se eu entrar naquela embaixada, na embaixada do meu país agora, vai ter aquele soldado americano, essa propriedade dos Estados Unidos da América, ninguém pode entrar aqui. Salvou o cara. Tinha sempre várias vezes em filmes você tinha essa figura, o cara conseguiu lá, entrou na embaixada, entrou num consulado, aqui ninguém toca nele, né? Até você ver o filme Argo, quem viu, aí não adianta nada quando tem uma revolução acontecendo lá do lado de fora. Mas a ideia é um pouco parecida aqui, de que você estava correndo, a ideia que ele mostra aqui, de alguém correndo dos seus inimigos, aí ele encontra um anfitrião, um sheik lá no meio do deserto, que abre a tenda e fala, entra, agora você está, e naquele tempo era isso mesmo, você está debaixo da minha proteção, está aqui. E o cara era poderoso. E ele não só falou que vai te proteger, quando com os teus inimigos do lado de fora, ou te rondando, querendo te pegar, esse cara ainda fala, não, senta aqui, e eu vou te preparar uma mesa. Eu vou ungir a tua cabeça com óleo, teu cálice vai transbordar, e são imagens de refeição mesmo. Eu vou sentar, você vai estar protegido, vai estar guardado aqui. Ungir a cabeça com óleo é muito importante naquela época de um deserto. Passar hoje talvez para a gente seria assim, cara, vem tomar um banho aqui. Vem que refresca o corpo, tira a sujeira, tira a poeira do lado de fora, mas não era tão fácil tomar um banho há muitos mil anos atrás. Então ungia-se a cabeça com óleo, que trazia esse frescor nos dias quentes, e trazia limpeza também nos dias quentes, nos dias empoeirados, ou na vida empoeirado que se tinham, e vai sentar na mesa. O cálice, a ideia de fartura transbordando, não tem nenhuma ideia de cálice com Jesus aqui, não, o cálice vai ter vinho farto na mesa, e você não vai ser apenas protegido e guardado, mas você vai se relacionar com aquele que está te guardando. Enquanto teus inimigos estão lá fora, refúgio, segurança, pode entrar aqui nessa tenda que o anfitrião é poderoso, fez um banquete para você. Só que tem um problema, uma hora você vai sair da tenda, e aí os caras estão lá fora te esperando. Aí ele diz, não se preocupa, eu vou mandar para vocês 2 seguranças, que vão andar com vocês todos os dias da sua vida. Um se chama bondade e outro se chama misericórdia. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é a ideia. Andando, tem gente lá fora, ele me protegeu temporariamente, agora eu vou para o lado de fora, e quem está comigo? O seu bondade e o seu misericórdia. E aí, assim, é aquele segurança de político mesmo, poderoso,
Qualquer lugar que você vai, não adianta, eles vão te seguir. No caso, a gente é qualquer lugar mesmo. E uma vez eu não lembro se eu pregando sobre esse salmo, ou falando sobre isso no versículo, eu falei da figura dos pés, que para mim ficam mais claros ainda. Eu não tiro, eu entro na minha casa, meu pé está junto, e eu tenho dois, né? Qualquer lugar que eu vá, meus pés estão juntos. E fica para mim mais nítida essa ideia, que um pé meu se chama bondade e outro misericórdia. Não dá para tirar eles. Onde quer que eu vá, eles vão me seguir. Ih, será que eles estão ao lado? Olha para o teu pé, tem dois? Então, bondade e misericórdia. Se houver um acidente, esquece a analogia. Continua a bondade e a misericórdia te seguindo. Chega, pastor, tive um acidente algum tempo atrás, eu vim da Angola, tinha mina lá. Nossa. Nenhum humor negro nisso. É só para manter a figura. Manter a figura. Eles vão nos seguir. E a bondade e misericórdia. Ou seja, se eu faço alguma coisa errada, o que eu posso contar de que Deus continua me segurando? É porque Ele é bom e misericordioso. Ele me corrige, claro, mas não me trata ou não retribui segundo as minhas obras. Porque se as retribuir, se a bondade, se esses dois seguranças fossem a justiça e a ira de Deus, ou fosse só a justiça de Deus, ou seja, Felipe, anda bem, que esse cara te protege. Anda mal e ele sai fora. Irmão, ninguém aqui teria segurança nenhuma. É porque Ele é bom e Ele é misericordioso. E por isso eu sou seguro. Por isso esses caras não saem perto de mim. Porque Deus é bom e misericordioso. Olha, é óbvio, não posso deixar de falar isso. Quem disse pra gente que Ele era o bom pastor foi Jesus. Eu não tenho que comer essa ou aquela ração, fazer isso ou aquilo. Eu tenho que crer que Jesus, mandado por Deus, porque Ele nos amou, levou os meus pecados e Ele me lavou. E a partir disso Ele me transformou em ovelha e eu quero andar ao seu lado. Se você é ovelha, uma coisa, tenha esperança. Ele não é um pastor temporário. Ele não deu apenas o seu tempo, Ele deu a sua vida. Ele é o bom pastor. Ele é a nossa suficiência. Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa condução, Ele é a nossa segurança. E se você hoje quer dizer, não, eu quero me entregar para Deus, eu quero me entregar para Cristo Jesus, quero dar minha vida para Ele, o convite do bom pastor é: vem e me segue. Vem e creia e se arrependa, creia que os seus pecados estão perdoados. Quando Ele, o bom pastor, diz para você: quando eu morri na cruz para te salvar e te reconectar com Deus.